né? Vamos dar início antes. E queria começar agradecendo aos palestrantes da noite, Dr. Najib, Dr. Walter Capanema, por terem aceitado o convite da comissão, que a doutora Vânia é a presidente da ABAME. E passo a palavra ao doutor Sidney para ele fazer as suas considerações. Tá bom, doutor Sidney? Vou me alongar, não. Obrigado, Carolina. Agradecendo ao doutor desembargador Najib, que é amigo da ABAME, né? Tem o bom hábito e para nossa alegria de frequentar a nossa associação, nesse momento que estão todos aí em confinamento, né, isolamento social. Agradecemos desde já a sua presença nessa palestra que o senhor vai nos brindar daqui a poucos minutos. E temos também um grande amigo nosso associado, o Dr. Walter Capanema, também especialista na matéria. Tenho certeza que será mais uma live muito interessante para que os nossos associados, simpatizantes, vão ter agora nesse momento. Então, mais uma vez, agradeço a presença do desembargador Najib, do Dr. Walter Capanema e de todos presentes nessa live. Muito obrigado. Não sei quem vai iniciar a live, seja o Dr. Walter ou o Dr. Najib, mas a palavra está com vocês. Carolina, desculpe, só dar um aviso que normalmente as nossas lives, as perguntas, os questionamentos ficam para o final, não é isso? Só para não interromper a exposição do palestrante, dos debatedores. A previsão nossa é de 18 às 20 horas e, havendo tempo, tanto o desembargador Najib como o Dr. Walter Capanema irão responder às perguntas e participações. Então, acho que a Carolina já avisou, mas pedimos que os demais permaneçam com os áudios fechados para a gente poder absorver melhor aí a aula que nós vamos receber do desembargador Najib. Obrigado. Bom, eu acho que o direito de antiguidade começo eu, né? Eu acho que sou o mais velhinho na turma, né? Sim. E é um momento importante. É um momento terrível que milhares de pessoas estão morrendo por causa dessa pandemia. Agora, dizem que tudo tem alguma coisa para recompensar, né? Nós da justiça, nós sempre somos conservadores, nós sempre somos atrasados, né? E nós, ao menos, estamos sendo forçados a fazer uma transformação absolutamente inaudita na justiça. A justiça, desde tempos imemoriais, sempre foi presencial. Presencial no sentido de que é a justiça humana, ela precisava de ter presente, na frente do juiz, as partes, as testemunhas, e, evoluindo um pouco, passávamos a ter o papel registrando todos os atos processuais, todos os atos realizados no processo. Então, esse momento nós vivemos no mundo inteiro e no Brasil a nossa justiça eu acho, muito pouco ainda um lado superior a outros países. Aí, por outro lado, nós recebemos esse momento, fomos forçados a transformar todos os nossos métodos de trabalho, expulsos, né, do papel presencial, a partir do dia 15 de março, 14 de março, e em 2 meses nós fomos jogados numa situação absolutamente inédita. Nós só podemos nos contatar através do computador. O nosso processo tornou-se obrigatoriamente eletrônico e mais, os atos processuais
desde petição inicial, contestação, as audiências, que é o tema de hoje, as decisões, os recursos, todos nós somos forçados a aprender como se vive nesse mundo. E a ABAME, como sempre, toma a frente, convoca o professor Walter Capanema, meu professor, eu insisto, ele não é em direito digital, mas ele é especialista na justiça, é advogado atuante, professor da Emerge, e ele tem sempre trabalhado, até trabalhou comigo, né? Lá no eleitoral, ano passado. Enfim, ele está sempre lutando, está sempre brigando. E ele vem aqui, né, com os títulos acadêmicos que ele tem, mas ele é o grande especialista. Então, como é que eu faço para funcionar esse programa, o Zoom, que é um excelente programa. Mas tem outros programas que a gente tem que usar. E cada momento nós temos que fazer isso, né, aprender sem treinamento. O que é genial. Quando se colocou o DCP, que é o programa aqui da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né? Antes só tinha 5% ou 6%. Em 2015, 2016, nós passamos dos 5% ou 6% das unidades para quase 80%. E agora, nesse mês de maio, dia 11 de maio, ontem, graças a Deus, toda a Justiça do Estado do Rio de Janeiro está informatizada. Significa o quê? Tem DCP em todas as unidades da primeira instância, tem o EJUDE em todas as unidades da segunda instância. E nós descobrimos que nós temos que usar esses meios, inclusive para fazer audiência, inclusive para decidir, inclusive com as dificuldades naturais. Por exemplo, eu acho que o Walter Capanema poderia fazer a gentileza, tá certo, de fazer um tratado a respeito das dificuldades que nós temos, porque o maldito Wi-Fi não funciona. E aqui é um sistema do celular, é um 4G. Em Wuhan, na China, onde tinha o início, Covid, lá é 5G. Então, como é que nós vamos fazer? Essa parte da sua, do Dr. Walter Capanema, graças a Deus eu não consigo falar. Como é que a gente vai conseguir sobreviver a isso? Mas nós, advogados, juízes, servidores, nós vivemos para servir a justiça. E nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro 860 juízes, 15 mil servidores efetivos, quase 215 mil advogados, quase todo mundo está usando os mecanismos possíveis para atender somente 17 milhões de pessoas. E esses 17 milhões de pessoas, neste momento, nós temos muitos desempregados, nós temos pessoas que estão quase sem esperança da situação, nós temos milhares acorrendo aos postos, aos hospitais de saúde, e nós temos uma crise que não tem respirador. Enfim, como é que nós vamos fazer o nosso papel de juiz, de advogado, para cumprir, como Deus, Jesus falou, né? Que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Está ótimo, excelente. Agora, nós aqui, no papel humano, com as suas falhas humanas, com seus defeitos humanos, fazer uma justiça humana é um pouco, acho, complicado, e a gente tem que ver como é que a gente faz dentro dessa situação em que nós nos encontramos. Posso fazer uma pergunta? É porque estão perguntando aqui como é que acessa várias pessoas. Agora, veja só, uma coisa que nós temos que pensar e que é importante. A justiça é essencial. Essencial por quê? É um serviço essencial, necessário. Sem ela não se vive. É um serviço público muito mais do que um serviço estatal. Por que isso? Nem tudo
que é público se a justiça é pública, porque, aliás, no nosso país, como nos Estados Unidos, como a maioria desses países aqui das Américas, o juiz comum tem o poder até de determinar contra o próprio governo. Em França, um pouquinho diferente, outros países é diferente, mas nosso aqui é esse sistema. E a justiça é essencial, é pública, não no sentido só de ser estatal. A justiça é pública, como a saúde é pública. Existe o SUS, Sistema Único de Saúde. Ela abrange tudo. Nós estamos vendo agora como é que ele funciona. Eu acho que poderia funcionar bem ou pior, e não sei o quê, mas, de qualquer maneira, a saúde é pública. A educação é pública. Como é que funciona isso nessas circunstâncias? Nós estamos reclamando da nossa dificuldade de acessar, de Wi-Fi, mas e os pais e as mães que se viram jogados com as crianças? Tem que dar matéria, né? Ensinar aquelas coisas que muitas vezes eles não sabem para ficar com a criança, enquanto estão com a criança, são obrigados a fazer home office. Então, eu só imaginar a dificuldade das minhas filhas com meus netos, eu já fico me sentindo mal. E nós temos que atender a todo mundo. A Declaração Internacional, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, né, da década de 60, que o Collor assinou pelo Brasil em 1992, ele diz lá que no artigo 14, que todo ser humano tem o direito de ir ao tribunal, diz os americanos, o dia na corte, e tem o direito de se defender, de falar sobre as acusações penais e sobre a determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil. Isso é um direito essencial, está nas declarações internacionais. Esse pacto internacional de direitos civis e políticos é o grande pacto referente às garantias liberais do capitalismo, o novo liberalismo, ou o diabo que for, mas todos os países, até a China comunista, tem esse sistema econômico, né? Então, ele é uma forma de instrução. Nós temos que ter as portas da justiça abertas para receber todos aqueles que querem reclamar. Agora tem que falar diferente. Nós temos que ter os sites da justiça para receber todas aquelas reclamações. Ou, como gostam de dizer os advogados, os portais de ajuizamento da causa. O professor Walter é advogado, ele certamente não tem a mesma rejeição que eu tenho ao portal de ajuizamento. Ele sempre fica pensando, podia se melhorar aqui, podia fazer isso, podia fazer aquilo. E ele, muito gentilmente, para não me aborrecer, eu sou um velhinho, perto dele, e o doutor Walter sabe que eu sou o presidente do Comitê de Governança da Tecnologia de Informação e Comunicação do Tribunal, e ele fica pensando, por que nós não adotamos um sistema mais fácil como o PJE? Eu devo confessar que nesse ano agora, e nessa pandemia, nós conseguimos grande vitória. A Justiça, como os demais órgãos públicos, se viu forçada a usar para os processos administrativos o SEI. Nós não temos mais protocolo físico, então tem que fazer os requerimentos administrativos através do SEI, que é provido pelo governo federal. No nosso caso, seguimos a orientação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, como os demais tribunais aqui do Sudeste. E, do ponto de vista de execução penal, nós temos o Sistema da Execução Penal da VEP, que entrou em vigor agora há poucos dias para atender os nossos presos e os seus milhares de advogados. Ambos, SEI e o seu,
Ambos são web, como diz a turma da informática. Não precisa de comunicação via SAR, serviço de acesso remoto. Os advogados não sabem nem imaginar o que é isso, porque vocês têm um ingresso para saber via web. Você não tem acesso ao sistema, ao coração do sistema. Mas nós, juízes, nós servidores, temos. Então, hoje, nesse debate imenso, o serviço de acesso remoto é fornecido por uma excelente empresa, chamada Microsoft, mas nós não temos o quantitativo suficiente para atender o DCP, que é para a primeira instância, o EJUDE, que é 4 ou 5%. Então, o DCP tem 90% dos nossos processos, o EJUDE tem uns 4%, os nossos 15 mil funcionários estão mais ou menos divididos, EJUDE, primeira instância e segunda instância, e os nossos magistrados, 180 na segunda instância, e o restante, 580, 600, são lá na primeira instância. E aí significa o quê? Como é que se faz essa movimentação nessas circunstâncias? Graças a Deus, a Constituição tem um conjunto de normas processuais. Então, na verdade, se tiver ou não, se norma de Código de Processo Civil, normas, não faz diferença no processo. E como é que eu tirei essa brilhante conclusão? É porque está escrito no artigo 1º do Código de Processo Civil de 2015, do nosso o Luiz Fux, era o presidente da comissão, né? Sempre compareceu aos eventos da ABAME, né? Porque trazidos, como eu, pelo Silvio Capanema, que ele está melhorando, se Deus quiser. E no Código Fux, no CPC 2015, consta no artigo 1º: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado. Artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado vírgula, observamos as disposições deste Código. Então, o Código de Processo Civil faz uma transformação muito óbvia. Ele passa a dizer que o processo civil, e todos os processos, ele é constitucional. E as normas, os dispositivos do Código de Processo, das leis, são meramente, digamos assim, esclarecedoras, é uma mera ajuda para fazer valer as normas constitucionais. E aí, nós temos, a ABAME está preocupada com isso, muito justamente, porque veio a Lei 13.944 e a lei alterou lá, a Lei 9.090, a Lei 9.000, quase 100, né, que fala do juizado especial, e diz lá que pode fazer as conciliações por meios eletrônicos, juntando-se nos autos a comprovação. Esse dispositivo é, claro e evidentemente, inconstitucional, constitucional. Primeiro, não é porque está decorrente do artigo 98, inciso 1º da Constituição, quando fala nos juizados especiais. Não. Ele é constitucional porque, ainda que ele não existisse, ele simplesmente declara o óbvio. Qual é o óbvio? Os atos processuais têm que ser realizados com o momento, o estado da arte, da situação das coisas existentes. E também, todo mundo gosta de invocar as resoluções 313 e 314 do Conselho Nacional de Justiça. E as duas resoluções, pequenas alterações da 314 para 313, elas trazem algo angustiante. Ela diz o seguinte: enquanto nós estivermos nesse período de pandemia,
Espero que alguém pergunte quando é que vai acabar. Eu, desde logo, estou transferindo a resposta para o nosso debatedor, professor Walter Capanema, porque ele pode ter uma ideia. Eu não tenho a mínima noção disso. Tanto não tem noção sobre isso, que o Supremo Tribunal Federal fez ato dizendo que até 19 de janeiro de 2021 ele só vai atender eletronicamente. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o nosso Tribunal Regional Federal da Segunda Região, com aquele programa que vocês gostam tanto, o EPROC, não é isso? Ele vai atender somente virtualmente até o início do recesso em dezembro deste ano. Então, aí fica a pergunta. As resoluções 313 e 314 simplesmente colocaram os processos físicos, que não são eletrônicos, suspensos. O juiz só pode despachar enquanto ele tiver pedidos de urgência ou quando for necessário para evitar o perecimento do direito. Alguém vai me perguntar, perecimento do direito? Mas os advogados velhos sabem perfeitamente o que significa isso. Não é uma palavra, com todo respeito, que diz tudo e não diz nada. O que é perecimento do direito? Se um direito vai perecer, qual direito? De um lado, do outro, o juiz pode intervir segundo a resolução. Agora, caso de urgência, tem que ser resolvido. No nosso tribunal, o plantão extraordinário, graças a Deus, desde ontem, de saudosa memória, o plantão extraordinário, ele é que resolvia as questões dessas. Já não tendo mais ajuizamento físico, né? A partir de ontem, com o juizado da infância, juventude e idoso, morreu o plantão extraordinário, continua só o nosso plantão noturno, que por acaso, ou não por acaso, continua, para o horror do professor Walter Capanema, continua físico. Mas tudo bem. Lá no TJ, nós temos também uma questão muito importante, porque o ato normativo do presidente do tribunal, o desembargador Cláudio Tavares de Mello, ele colocou lá nos seus artigos, inclusive, como fazer as audiências de modo virtual. Eu sei, até a doutrina doméstica aqui em casa, todos sabem que a doutora Cristina é a minha doutrinadora predileta, ela reclama que o ato normativo número 12 fala sobre as audiências na parte referente aos tribunais, e não na parte referente da primeira instância. Aí ela diz, teve outro ato depois. Mas ainda que não tivesse outro ato depois, ainda que ato algum existisse, o fato é o seguinte, se o processo é eletrônico, o juiz está exercendo seus poderes. Ele tem poder de polícia, poder discricionário, poder vinculado, artigo 319 do Código de Processo Civil, artigo não sei quando do Código de Processo Penal, existem leis falando. E ainda que não tivesse lei, ele tem que exercer essa situação. Então, por exemplo, o próprio artigo 319, inciso 4, diz lá que o juiz pode tomar qualquer providência para fazer cumprir suas decisões. Eu acho que foi uma providência inteligente do legislador, que simplesmente achou que não adiantava ele ficar prevendo meticulosamente. Antigamente, lá na primeira instância, antes do Código de Processo Civil de 2015, quando eu dava uma ordem à parte, uma ordem ao terceiro, eu estabelecia uma multa. R$500, R$1.000, R$5.000. Estabelecia uma multa dessa. E era uma medida que era muito ridícula, porque a parte, o atingido, aquele que recebeu essa ordem, começava a fazer a conta. Bom, se eu não cumprir, vai pagar R$1.000 por dia durante tanto tempo. De vez em quando ele vinha e pedia um abatimento. Então, hoje acabou. Hoje, o juiz, dentro do Código de Processo Civil 2015, ele tem o poder
o dever de determinar as providências, né? E sem estabelecer esse parâmetro. Ele vai estabelecer a pena se e quando a questão for descumprida. Fora ainda, eu quero fazer uma análise rápida, né? Para ser perguntado. Desde logo eu declaro, se eu não souber responder alguma pergunta, eu transfiro para o professor Walter Capanema, né? Eu estou aqui olhando e chamo o ato normativo 12 do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e ele diz lá da sessão de julgamento virtual por meio eletrônico. Então, as nossas sessões já eram feitas por meio eletrônico, agora também foi denominado, nos atos administrativos sobre isso, foi denominado de sessão de julgamento por videoconferência. O nosso tribunal, infelizmente, não tinha isso, somente essa crise é que nos trouxe isso, mas eu tive a honra, em 2015, 2016, ao ir a Chapecó fazer palestra. Eu acho que o Silvio Capanema também lá estava, e me convidaram a gente para ir na Justiça Federal, no Juízo Federal, porque para assistir uma sessão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, nós estamos lá, sentados lá, aí aparece a tela, abriu um monitor grande, sei lá quantas polegadas, e apareceu o presidente da turma do Tribunal Regional Federal e foi transmitindo a sessão. Aí, um belo momento, ele falou, processo número tal, não sei o quê e tal, parte fulano e fulano, e perguntou, quem fale? Um advogado ao nosso lado pulou, foi lá para o microfone, pelo apelante, pelo apelado. O outro lado falou, então fez a defesa, nós ouvimos a decisão e terminou aquele julgamento. Isso, 2015, se não me falha a memória, em Chapecó. Agora, os meus colegas, a própria administração do tribunal, nós estamos hoje sobre esse tema, nós vamos usar, professor Walter, o Webex da Cisco, né? Que, não por acaso, foi cedido gentilmente pela Cisco, sem cobrar, em 2021. E é bem melhor, segundo o entendimento da turma do tribunal, é melhor do que o Teams, que é da Microsoft, porque ele tem vantagens que o outro não tem. Então, nós estamos providenciando para fazer implantar isso o mais rapidamente possível. Inclusive, na minha Câmara, na 6ª Câmara, a coordenadora desse fato é a desembargadora Tereza Andrade, e já temos reunião marcada. Eu sugiro para a gente fazer, inclusive, um julgamento simulado para fazer o grande treinamento, né? E a gente colocar poucos processos nos primeiros. Nesse ato normativo do presidente, olha só que diz o artigo 14. A sustentação oral, nos termos previstos no regimento interno, poderá ser realizada por videoconferência, atendidas as seguintes condições: inscrição mediante formulário eletrônico disponibilizado no site do tribunal até 24 horas antes do dia da sessão, nos termos do parágrafo 4º do artigo 937 do CPC, combinado com o parágrafo único do artigo 5º da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça. E 2, utilização da mesma ferramenta ou plataforma a ser adotada pelo tribunal. Então, o parágrafo único diz que a videoconferência pode ser pela plataforma Teams, que é da Microsoft, disponibilizada pelo Tribunal de Justiça, ou pela ferramenta Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, como na 6ª Câmara, nós estamos escolhendo o Webex porque achamos que estava mais conveniente. Inclusive, hoje, a reunião que nós tivemos com o presidente e juiz auxiliar foi exatamente na mesma plataforma. Alguém que vai perguntar como é que a gente faz para aprender? Diz o artigo 15. A
secretaria do órgão julgador, com auxílio do DGJU, que é o órgão que controla a secretaria, da Diretoria de Segurança Institucional e da DGTEC, da Informação e Tecnologia, fornecerá as devidas instruções sobre o uso do sistema àqueles que se cadastrarem para sustentação oral por videoconferência. Então, nós vamos preparar, já está praticamente pronto, um texto. Permitam que eu vou remeter para o professor Walter Capanema, mesmo porque ele é o representante, ele é o OAB digital, né, para ele saber. O artigo 16 fala no primeiro grau de jurisdição, e mais adiante ele diz o seguinte, mais adiante, antes, ele fala sobre o funcionamento de sessão. Aliás, está dito lá, né, que dá a impressão que só se aplica para a segunda instância. Mas não. Há um provimento do corregedor, esse provimento é específico, né, que dispõe sobre as audiências no primeiro grau, é o provimento da Corregedoria número 36, e diz lá esse provimento que foi publicado no Diário da Justiça no dia 20, quinta-feira, 30 de abril, 30 de abril, e diz o seguinte: o juiz exercício judiciário de primeiro grau deverão se manter de prontidão para atendimento remoto às partes, advogados, interessados. O artigo 3º, o artigo mais à frente fala sobre processo sigiloso, e também artigo 7º desse provimento do corregedor, desembargador Bernardo Garcês. Nos processos de réus presos, será permitida a realização de audiência por videoconferência, mediante decisão fundamentada do magistrado, que justificará a urgência da medida, considerando as seguintes hipóteses. Olha, possibilidade de iminente prescrição, risco de excesso de prazo, da prisão preventiva, necessidade de produção de provas urgentes. Então, diz lá que deve ser solicitado o apoio do setor de informática, e também, só para aborrecer, eu estou lendo o texto, diz lá no artigo 8º também, poderão ser realizadas audiência de conciliação não presencial, na forma prevista no artigo 22, parágrafo 2º, da Lei 9.099, com as alterações da Lei 13.994. E mais, logo a seguir, diz também o artigo 9º, será permitida ainda, a critério do juiz de direito, independente realização de audiências virtuais, podendo ser utilizada a plataforma Cisco Webex ou outra ferramenta equivalente do TJ, conforme prevê a Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça. Para a prática do ato, as partes Carolina, saiu do ar? Eu acho que o doutor Nagib caiu. Ele vai ter que reentrar.
Já mandei aqui um comunicado aqui pelo Zap, tá? Para ele entrar de novo. Mas acredito que ele esteja tentando, né? Você quer completar alguma coisa enquanto isso, Walter? Aproveitando enquanto ele não entra. Boa noite, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Bem, boa noite a todos. Eu quero aqui saudar o Dr. Sidney, a doutora Vânia, o meu querido mestre, o desembargador Najib, que se Deus quiser, ele vai voltar. E ele trouxe uma grande responsabilidade para mim. Ele se referiu a mim várias vezes e trouxe uma grande responsabilidade. Primeiro que, além de ter se referido, ele falou primeiro, e é muito complicado falar depois do meu professor e de um desembargador que tem sido muito ativo e na qualidade de presidente desse órgão do TJ em ouvir as demandas e as solicitações dos advogados. Ele tem sido assim muito atuante, ele sempre foi muito atuante na questão digital e mais ainda agora nessa questão da pandemia, que exige que o mundo todo se adapte à questão digital. Então, a questão digital não virou algo do futuro. A questão do digital, a adaptação ao mundo digital, virou uma questão de quase que literalmente vida ou morte. Nós precisamos nos adaptar ao mundo digital. O comércio já está assim, o comércio, as empresas, e nada mais natural que o judiciário e o processo se adapte a essa maneira. O que é interessante é comentar que a videoconferência não é a primeira iniciativa do legislador em tornar esse processo mais eletrônico, né? Os que me conhecem sabem que eu ministro aulas de processo eletrônico há pelo menos 10 anos, né? A nossa lei de 2006, a lei 11.419 de 2006, a gente começou no Brasil, no Rio de Janeiro, processo eletrônico a partir de 2010, 2011, e muito desse avanço se deve à atuação do desembargador Najib, né, trazendo esse avanço para o processo eletrônico. E o que eu acho interessante de comentar com as senhoras e senhores, portanto, dessa lei, né, essa lei aqui que modificou o juizado, a lei 13.994 de 2020, até objeto do que eu até fiz aqui um roteiro para nós conversarmos. Eu achei muito interessante que no dia que saiu essa lei, no dia que ela foi publicada, né, de vários grupos de WhatsApp que eu faço parte de advogados, eu vi muita gente reclamando, muita gente entendendo que foi uma lei elitista, uma lei que privilegiou aquelas partes e aquelas pessoas que tivessem acesso à internet, ao advogado que tivesse acesso à internet. Não são todas as pessoas no Brasil que têm acesso à internet, e a lei foi acusada de elitismo. Eu, sinceramente, fazendo uma interpretação histórica dessa lei e analisando o criador do projeto de lei e tudo que está em volta, eu vejo que essa acusação foi injusta. Esse projeto de lei foi de origem do falecido e querido professor Luiz Flávio Gomes. E o professor Luiz Flávio Gomes, para quem conhece, sabe que ele jamais faria algo elitista, até porque ele foi um dos disseminadores do ensino do direito no Brasil, ao criar uma das primeiras, se não a primeira, plataforma de ensino em EAD, ou seja, ele foi um dos responsáveis pela democratização do ensino do direito no Brasil. Eu vejo que a intenção do falecido do querido professor também foi de buscar uma justiça mais democrática, mais justa e mais plena. E quando a gente pensa nessa lei, a gente pensa também das regulamentações que os tribunais fizeram. Nós tivemos a regulamentação, como o desembargador Najib mencionou, a Resolução 314 de 2020 do CNJ e o Ato Normativo 12 de 2020 do TJRJ. E quando a gente começa a apreciar a lei, né, essa modificação, vejamos que no artigo 22, parágrafo 2º, né, com a modificação da lei, ele fala que é cabível a conciliação não presencial conduzida pelo juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes. Então, esse artigo 22, parágrafo 2º, ele mostra o seguinte, ele mostra que nós precisamos, né, ter essa medida tecnológica, essa plataforma tecnológica para a mediação e a conciliação. A lei, ela não faz uma vinculação à lei do processo eletrônico, mas eu vou aqui várias vezes fazer remissão à lei do processo eletrônico,
porque, de certa forma, quando falamos numa audiência de conciliação eletrônica virtual, estamos falando de um ato processual virtual. Talvez não seja um ato processual no formato da lei do processo eletrônico, porque pela lei do processo eletrônico, os atos processuais, quando o advogado pratica um ato processual, normalmente ele se certifica, ele se autentica por meio de um certificado digital. E aqui, em nenhum momento, se há menção de certificado digital, até porque as plataformas em que esses atos processuais são realizados assim não exigem. Então, poderemos ter um ato processual pelo Cisco Webex, como o desembargador Najib muito bem lembrou, e até outros casos que a Justiça do Trabalho já realizou há uns 4 ou 5 anos, como audiências pelo Google Hangout, ou um caso recentemente divulgado na imprensa, em que nós tivemos aqui uma audiência virtual pelo WhatsApp. Então, são todas medidas muito interessantes e medidas muito que buscam, né, efetivar os direitos, né, diminuir as distâncias. O desembargador voltou? Ele quer falar alguma coisa? Se quiser, eu paro aqui e ele volta. Mas eu vou, então, continuando. Pode ser? Doutor Najib já voltou, doutor Walter, mas o senhor pode terminar, terminar o raciocínio. O Walter continua, porque eu quero falar aquela partezinha final sobre o que fala o provimento do corregedor sobre a audiência. Tá certo? Aí ele continua e depois eu falo e a gente vai para o debate. Quem sou eu para contrariar o relator? Vou seguir o relator, então eu vou continuar. Obrigado, desembargador. Uma coisa que eu acho muito importante da gente comentar, tá, ok, quando a gente fala em videoconferência, é o seguinte: a lei do processo eletrônico, no seu artigo 14, a lei do processo eletrônico, no seu artigo 14, ela fala que os sistemas dos processos eletrônicos devem privilegiar plataformas que tenham código aberto. Código aberto, em linguagem de computador, de programação, é o programa de computador em que as partes, né, em que a sociedade, em que todo mundo pode justamente olhar o conteúdo. Ou seja, o código-fonte, eu posso olhar o código, eu posso olhar como o programa é feito, e com base nisso daí, eu posso, se eu tiver conhecimento técnico para tanto, eu posso fiscalizar o seu conteúdo. E normalmente os programas de código-fonte aberto, né, esse programa de código aberto, são programas que não são gratuitos, são programas que são muito mais baratos do que os programas de código, digamos assim, fonte protegido, como, por exemplo, o Microsoft Teams. O Microsoft Teams é um programa que pertence à Microsoft, e a Microsoft, no momento, vai deixar que nós olhemos o código-fonte, né? Salvo alguns tribunais que ela permite isso. Ou seja, nós não temos a capacidade de olhar esse conteúdo e verificar, por exemplo, se os dados das partes, os dados do Poder Judiciário estão sendo respeitados. E é fundamental, na atualidade, em que nós estamos vivendo aí uma necessidade de preocupação com a proteção de dados pessoais. Nós temos publicado desde 2016 a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, essa lei que regulamenta como os dados pessoais vão ser tratados, protegidos e classificados pelas empresas e pelo poder público. É fundamental a gente verificar como esses dados pessoais estão sendo analisados por essas plataformas. Mas, além disso, é muito importante nós levarmos em consideração o seguinte: esse artigo 22, parágrafo 2º, ele fala justamente aqui que, havendo o resultado da tentativa de conciliação, né, deverá ser reduzido por escrito, né? O que é interessante verificar, ou seja, vamos ter que reduzir a termo. Essa redução a termo, ela poderia ser feita por algum programa. Eu poderia ter algum programa que justamente ele transformasse em texto tudo isso. Se me falha a memória, até foi o desembargador Najib que me mandou a uma plataforma do Tribunal de Justiça de Roraima, que justamente faz isso, uma plataforma que ela pode ser agregada a outros sistemas e que ela faria essa degravação, que ela faria essa conversão em texto. Nada me impede, preocupando aqui com os princípios da oralidade e da simplicidade, que esse tipo de arquivamento
também seja feito de uma outra maneira. De repente, se o sistema eventualmente permitir a gravação em vídeo, eu vejo que a finalidade está sendo atingida. Eu acho que a finalidade está sendo atingida. E aí vi uma questão que eu pensei aqui agora, né? O CPC, ele permite que o advogado grave a audiência. Agora eu pergunto, haveria a possibilidade jurídica do advogado também gravar essa audiência de conciliação virtual? Do ponto de vista técnico, eu já respondo sim. E até se vocês quiserem, até eu indico uns programinhas. Eu posso ter um programa que ele grava tudo que eu estou fazendo na minha tela. É um programa de screencast, que se chama screencast. Eu gravo tudo que está acontecendo na minha tela. É possível. Eu entendo que, fazendo uma interpretação extensiva da norma do CPC, referente à possibilidade de gravação de audiência, eu entendo que seria possível sim, não haveria qualquer impedimento e qualquer óbice a respeito, né? Mas eu preciso levar em consideração o seguinte: será que essas plataformas de conciliação, elas são fáceis de se utilizar? Eu me lembro que a primeira vez que eu assisti uma palestra sobre o PJE foi lá no Justiça do Trabalho. Ela foi feita pelo então desembargador do TRT da Bahia, o desembargador Cláudio Tavares, e ele mostrou um sistema. Eu vou dizer para as senhoras e senhores que foi um dos sistemas mais difíceis que eu vi na minha vida. Eu acho que era mais difícil do que usar o formulário de imposto de renda, né? Era tão complicado que quando você fazia o cadastro como advogado, ele perguntava se o advogado era branco, índio, mameluco ou moreno, perguntava qual é o grau de escolaridade, perguntava se tinha pós-graduação. Era um misto de formulário de imposto de renda com aquela plataforma Lattes. Ou seja, um negócio muito complicado. E fugia da simplicidade que era necessária, especialmente para a justiça, especialmente do trabalho, que sempre foi uma justiça muito preocupada com o povo, muito preocupada com o reclamante, não que as outras assim não fossem. Mas o que eu acho interessante comentar aqui é que nós temos ainda no juizado, no seu artigo 2º, o critério da simplicidade. Esse critério da simplicidade, que deve permear todos os atos processuais, né, privilegia, de certa modo, colocando as formalidades burocráticas em segundo plano. Eu vejo que essa simplicidade ela também pode ser entendida como uma forma simples e, de certa forma, direta, né, instintiva, seria a melhor palavra, de se acessar o sistema. Eu pergunto, será que a dona Lúcia, uma senhora que seja autora de um processo, que more em Teresópolis, ou more no Rio, ou more em Palmas, ela vai, ao se logar, ela vai ter a mesma facilidade que ela tem ao se conectar no WhatsApp para mandar um áudio, uma mensagem para alguém? Essa talvez seja uma das perguntas mais importantes, porque eu vejo que esse é um dos grandes desafios, né, dos sistemas. E eu vejo que é muito comum, né, nesses momentos em que nós estamos vivendo uma adaptação, né, ou novos paradigmas, nós temos resistência das pessoas, dizendo que não vai funcionar, que vai dar problema, que a internet vai cair, que o tribunal, que o servidor não vai aceitar. Eu me lembro que quando eu comecei com o processo eletrônico, com essas aulas, eu encontrei por parte dos meus colegas uma resistência muito grande. Eu até compreendo essa resistência, porque toda vez que a gente vem com alguma coisa nova, há uma resistência. E eu vejo que é natural que se tenha uma resistência também em relação à videoconferência. Mas eu vejo que a videoconferência vem para ficar e, a partir do momento que nós tivermos uma internet que seja, nos termos do Marco Civil, no seu artigo 4º e no seu artigo 2º, uma internet para todos, aí sim eu vejo que esse sistema ele vai estar pronto para todos mesmo. Porque uma questão que eu acho interessante mencionar é o seguinte: o Marco Civil da Internet, né, essa lei que foi chamada, até talvez uma ironia, de a Constituição da Internet, ela regulamenta, né, as nossas relações perante a internet, né, as nossas relações enquanto cidadãos e usuários. E o curioso é que lá no seu artigo 9º, ele tem uma figura chamada neutralidade da rede. A neutralidade da rede seria uma versão digital, e faço aqui uma homenagem ao meu professor de Direito Constitucional, de Bardo Najib, que seria aqui um desdobramento do princípio da igualdade. Se o princípio da igualdade na Constituição, né, nós não podemos tratar como regra geral, cabendo exceções, nós devemos tratar todos de forma equânime,
salvo exceções previstas na Constituição, o Marco Civil estabelece o seguinte: nós devemos tratar de forma equânime todos os computadores e todas as conexões à internet. O Marco Civil ele estabelece aí, como exceção, nos seus parágrafos 1º e 2º do artigo 9º, exceções à neutralidade, tal qual nós temos exceções à isonomia na Constituição. E essas exceções da neutralidade, que são regulamentadas de forma mais detalhada no decreto que regulamenta o Marco Civil, o decreto 8771 de 2016, é regulamentado no governo Temer, o Marco Civil é uma lei do governo Dilma, basicamente diz o seguinte, que em casos muito excepcionais, casos, por exemplo, casos de calamidade pública, de segurança pública, os provedores, né, de internet, eles vão poder limitar a velocidade para alguns casos, a velocidade da internet. De certa forma, essa limitação à internet que nós estamos vivenciando, ela é, de certa forma, ela tem, de certa forma, uma base legal nessa exceção à neutralidade da rede. Mas uma questão que me deixa muito preocupado, como advogado, como professor e como usuário de internet, é que os nossos provedores de internet, eles constantemente desobedecem à lei e os contratos. Os provedores de internet, por exemplo, é muito comum, eles praticam uma conduta que é vedada expressamente pelo Marco Civil, artigo 9º, talvez parágrafo 3º ou 4º, que é o chamada modelagem de tráfego. Uma modelagem de tráfego é o seguinte: o provedor de internet ele consegue saber o que você está fazendo na internet. Ou seja, se eu estou vendo Netflix, ele sabe que eu estou consumindo muita banda larga. Então, o que ele faz? Ele diminui a velocidade do meu Netflix. Então, por isso, se seu Netflix começar a ficar lento no final do mês, é bem provável que seja o seu provedor que esteja limitando a sua banda. Então, o que acontece? Essa conduta é vedada. Essa conduta é vedada. Mas o que é importante mencionar aqui, imagine o seguinte, imagine que, passada a pandemia, se Deus quiser, o mais rápido possível, né, os advogados vão estar, né, voltando para os seus escritórios e continuando até as audiências virtuais, porque as audiências virtuais não deixam de ser trazer muitas vantagens, especialmente para advogados que atuam, de repente, até em todo o país e não têm possibilidade de ter um corpo maior de advogados. E até mesmo para grandes escritórios, para cortar custos. Então, imagine o momento em que terminou a pandemia, as coisas vão voltar aos poucos ao normal, e está todo mundo fazendo as suas audiências nos seus escritórios. Vêm os provedores de internet e, ao contrário do Marco Civil, como eu mencionei, eles chegam lá e começam a limitar o tráfego, limitando a velocidade. Então, como eles fazem? Então, o que vai acontecer é o seguinte: grande parte da banda larga que o advogado vai passar a utilizar vai ser das videoconferências, das audiências. E nós vamos ter aí, muito provavelmente, a possibilidade dos provedores de internet cortarem ou diminuírem a velocidade do advogado ao arrepio da lei. E outra coisa que é interessante comentar ainda desse lado técnico, que direto ou indiretamente tem tudo a ver com a videoconferência, eu digo o seguinte: a Anatel, ela regulamenta, dentre outras questões, os serviços de internet que nós temos, né? E ela tem uma norma que ela estabelece os limites de velocidade, os limites de franquia. Eu vou dar um exemplo. Há uns 6 ou 7 anos atrás, havia uma norma da Anatel que dizia o seguinte, que os provedores de internet eles eram obrigados a entregar apenas 10% da banda larga nominal contratada. Então, se você contratasse o serviço de um net virtua 10 mega, você pagaria 10 mega, mas só receberia 1. O que é uma norma, ao meu ver, abusiva e que viola tudo que é de bom e mais sagrado no direito, na Constituição e talvez até na Bíblia. Então, é algo assim absolutamente absurdo. Atualmente, esse percentual está em 80%. E mesmo assim, nesse 80%, é muito comum nós vermos que os nossos provedores de internet eles desobedecem essa questão do nosso acesso, né? Eles desobedecem. E eu estou mencionando essa questão da velocidade da internet por vários motivos. Dentre outros motivos, porque, veja, no processo eletrônico, né, quando você tem a possibilidade de prorrogação de um prazo processual, né, eu devo cumprir meu prazo processual se há um prazo processual, até às 23h59 do último dia do prazo. Mas se houver uma indisponibilidade do sistema, né, esse prazo vai ser automaticamente prorrogado. Ou seja,
A razão pela qual houve a prorrogação do prazo foi uma indisponibilidade à vida no sistema do Tribunal de Justiça. Normalmente, se há um problema na internet do advogado, né, infelizmente, isso não vai ser motivo de prorrogação. Eu vejo que a gente não pode adotar esse mesmo entendimento no caso da videoconferência. Afinal de contas, há um consumo muito maior de internet. Uma coisa é você usar a internet apenas para mandar uma petição e seus anexos. Ok. Outra coisa é você utilizar a internet justamente para exibir áudio e vídeo. Há um consumo muito maior e, digamos assim, há uma probabilidade muito maior de dar problema. Outra coisa que eu acho importante, a videoconferência envolve, além desses fatores, o fator de você precisar da parte. E, às vezes, a parte pode dar problema, a parte pode se enrolar. E até a gente tem que pensar em outras possibilidades e outras formas de se contornar isso. E eu vejo que esse sistema dessa plataforma, ela deve, dentre outros requisitos, além da simplicidade, ela permitir que, na eventualidade de você termos uma audiência mesmo, né, uma audiência de instrução e julgamento feita de forma digital, a possibilidade das partes de contraditar a testemunha. Né? E até quem destacou isso foi a professora Tatiana Cruz, numa live, numa aula no Instagram da Escola de Prerrogativas do AB, que até foi muito inteligente e interessante essa lembrança. Se, de repente, o advogado, por contraditar uma testemunha numa audiência de instrução e julgamento virtual, o sistema de processo eletrônico dessa audiência, ele vai permitir ao advogado exibir um documento. Veja, aqui no Zoom, eu posso, aqui na tela, se eu abrir aqui a tela, eu posso colocar um share screen. Essa opção share screen é uma opção que me permite compartilhar minha tela. Então, por aqui, eu poderia compartilhar a minha tela. De repente, eu tenho um documento que comprove que a testemunha é amiga ou inimiga da parte. Eu poderia fazer isso. Então, eu vejo que o sistema a ser aplicado para essa hipótese, para a IJ, deva permitir aí uma interação, uma participação maior das partes. Uma outra coisa que eu vejo importante, e eu espero não estar sendo muito longo, doutora Vânia, me interrompa se eu estiver falando demais, é uma outra coisa que eu acho fundamental quando nós pensamos nessa questão. Eu vejo que, a princípio, a audiência de conciliação, nesse formato digital, ela deve ser uma faculdade. Sexta-feira passada, eu conversava com o desembargador Sérgio Murilo, presidente do TRT do Paraná, e ele me contava que, na experiência do TRT do Paraná, e o TRT do Paraná ele é muito maduro e muito avançado no uso do processo eletrônico, ele me contou lá que a estratégia que se está utilizando, a formalidade, é justamente de se tornar como uma faculdade. Né? As partes, né, vão ser intimadas, notificadas, para se manifestar a respeito da conciliação, da audiência de conciliação no formato virtual. Eu acho muito interessante isso. E eu estava conversando com alguns alunos, juízes de Sergipe, que já estão fazendo audiências virtuais, e lá nesse formato, eles estavam me contando que é o seguinte, né? As partes e os advogados, eles são intimados por e-mail, né, para participar dessa audiência, né, e é mandado um link do Webex com uma senha. E aí eles são a parte, e o advogado, na hora da audiência, clica e entra com a senha. Mas eu pergunto o seguinte, como nós vamos conciliar, e aí eu estou vendo que eu vou ser um pouco chato aqui, um pouco crítico, como nós vamos conciliar a publicidade processual, né, uma regra e um princípio constitucional, com essas salas com senhas? Do ponto de vista do processo, da Constituição, talvez seja preocupante. Mas o meu grande problema é o seguinte, se nós temos um processo excessivamente público, nós temos riscos também de problemas. Veja que até, de certa forma, foi o que o CNJ pensou ao estabelecer regramentos para a publicidade do processo eletrônico. Veja que o processo eletrônico, ainda assim, é um processo público, mas um processo, quando ele é público, ele permite aí digamos assim, um controle, né,
sobre quem está tendo acesso àquele processo. Então, de repente, se a plataforma Cisco permitir, de repente, a pessoa, para poder assistir a audiência, ela vai ter que fazer um cadastro. E esse cadastro, ele vai, digamos assim, ele desestimular algazarra. Então, imagine uma audiência que seja importante, uma audiência que tenha um ato público. Alguém vaza aquele link do WebEx para o público. Então, você vai começar a ter gente aí entrando, fazendo algazarra, ligando o áudio, né, fazendo outras coisas. E é até interessante comentar isso, que esse tipo de conduta, né, infelizmente, está muito comum, especialmente com reuniões de negócios em que as pessoas no Zoom não colocaram senha. Então, se alguém descobre o link da sala, acabam invadindo. E essa conduta recebeu até o nome de Zoom bombing, né? Bombardear o Zoom. Infelizmente, isso tem acontecido muito. Então, há uma preocupação aqui da minha parte também com a segurança da informação. E outra questão que eu acho importante de nós comentarmos aqui, que eu acho importante, é o seguinte, a questão da soberania nacional. Porque, veja, nós vamos estar utilizando programas e plataformas de empresas estrangeiras. E a questão é o seguinte, até que ponto, quais são os dados que essas empresas estrangeiras coletam dos usuários? Quais são os dados que essas empresas estrangeiras, o que elas fazem com esses dados? Eu digo isso porque existe uma lei americana, né, chamada Cloud Act, né, Lei da Nuvem, uma tradução assim simples, né, porque o cloud aqui seria um acrônimo, né, seria uma sigla, né, um acrônimo. E aí o que acontece? Esse Cloud Act é uma lei que exige que as empresas americanas colaborem com o governo americano para, mesmo que elas tenham uma filial em outro país, elas, quando forem intimadas pelo governo americano, passem informações para esse governo. Então, eu não sei, por exemplo, se eu estiver, de repente, usando o Microsoft Teams e tenho uma reunião, ou eu faço uma audiência em segredo de justiça pelo Microsoft Teams, e eu não sei se, de repente, a Microsoft vai armazenar alguma coisa e vai passar para o governo americano. Eu não tenho aí uma transparência. E essa questão da transparência, eu vejo que não é fundamental apenas numa relação de direito público, uma relação com o órgão público, tal qual com o Poder Judiciário, né? Mas também a transparência, hoje em dia, é um princípio fundamental da proteção de dados. Menciono esse direito tão importante que nós temos, né? Porque nós vivemos na sociedade dos dados. E na sociedade dos dados, nós temos aqui um fundamento que é de extrema importância e modernidade, que é chamado autodeterminação informativa. Autodeterminação informativa é um fundamento da proteção de dados, é um fundamento que vem no artigo 2º da Lei Geral de Proteção de Dados, e ele surgiu a partir de um julgamento famoso da Corte Alemã, de 83, em que julgou abusiva e inconstitucional algumas normas sobre a lei do censo alemã. Então, ao se reconhecer a autodeterminação informativa, nós reconhecemos que o cidadão, que o homem, ele é o senhor dos seus dados e deve ter controle sobre ele. Então, em plataformas, em sistemas que nós não temos o controle, especialmente de governo americano, ligados a empresas americanas, especialmente plataformas que não estão em código aberto, não estão em código livre, nós temos aí, digamos assim, uma grande desconfiança. Quem está coletando meus dados? Será que estão coletando meus dados mesmo? E o que estão fazendo com os nossos dados? Eu teria, por exemplo, muita resistência em fazer uma audiência pelo WhatsApp. Porque é sabido que o WhatsApp, até mesmo aqui, vou mostrar aqui o meu celular, aqui o WhatsApp, eu estou aqui com o celular, eu botei em modo silencioso, mas já está mais que provado que o WhatsApp, de certa forma, deixa o microfone ligado e ouve tudo que você está falando. Então, se ele ouve tudo que você está falando, você do mundo físico, imagine o que ele deve estar captando nosso nesse mundo digital, né? Então, eu vejo, será que é só o WhatsApp que faz isso? Será que as outras plataformas também não agem com essa conduta, que por sinal, pode ser uma conduta abusiva? Eu acho fundamental, e eu não quero cansá-los, eu já estou indo para minhas falas finais, eu acho fundamental nós pensarmos que a videoconferência é mais uma etapa em tornar o processo digital. Veja que o processo eletrônico, lá no processo eletrônico, seu artigo 2º, fala que os atos
vão ser feitos de forma digital. Eu vejo aqui, eu procuro ver essa medida com a forma mais otimista possível. Eu vejo que ele vai facilitar a vida, sim, dos advogados, de repente mais simples, porque eles vão ter a possibilidade de fazer mais audiências, né? Eles vão ter não vão precisar se deslocar, né? Eu acho que vai ser muito bom por isso. Eu vejo que o processo eletrônico, feito pela videoconferência, ele vai aproximar ainda mais a sociedade e o advogado da justiça. A videoconferência, eu vejo que ela vai tornar a justiça mais rápida, mais célere. Eu vejo que a videoconferência, senhoras e senhores, é uma forma de vermos que a justiça e os advogados conseguem se adaptar às dificuldades. Estamos vivendo um momento de dificuldade? Estamos, mas não é momento de desespero. É momento de vermos essa situação como uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de maturidade e uma possibilidade de vermos novas possibilidades para a advocacia, para o Poder Judiciário e para o exercício da cidadania. Então, eu quero agradecer aqui a ABAME, na pessoa da doutora Vânia, pelo gentil convite, agradecer às senhoras e senhores e fico aqui às ordens para as perguntas e para as manifestações. Obrigada, doutor Walter, pelas suas considerações. Doutor Najib, gostaria de complementar? É que eu caí e agora, por acaso, estou usando o celular também como suporte. Eu estava falando a respeito da audiência, conforme o provimento do corregedor. Eu estava lendo quando caiu o sistema e eu quero resumir. A audiência obedece o padrão normal, e só que ela vai ser transmitida. O Walter Capanema falou a respeito da ata, e eu gostaria também de observar sobre a questão da ata, que ela passa a ser absolutamente desnecessária. Por exemplo, quando a gente vê os autos da Inconfidência Mineira, está lá em Ouro Preto, no Museu da Inconfidência, tudo está lavrado meticulosamente pelo escrivão. Agora, se nós temos uma gravação, uma mídia, nós temos os documentos, tudo no sistema, não há motivo mais de ter a ata. Porque ele observou isso, porque o doutor Walter, devo confessar, ele é um dos mais brilhantes membros do Fórum da Justiça na Era Eletrônica, e ele fica sempre pensando essas questões, né? Muito mais que todos nós. Agora, para que eu vou lavrar uma ata se eu tenho um sistema que está gravado e eu posso recuperar? Alguém vai me dizer, e se os atos processuais se perderem, não podem ser mais reproduzidos? A gente faz como no processo físico, faz tudo outra vez. Certo? Então, não por exemplo, as eleições. Eu trabalhei a vida inteira em eleições. E a eleição tinha milhares de atas. Ata até para escolher candidato do partido, ata de não sei de quê. A partir de 1996, com a urna eletrônica, não tem mais ata. A ata que existe no sistema eleitoral é uma formal através da qual o presidente, o tribunal, declara os vencedores e os que perderam. Então, eu acho que nós temos que mudar a nossa cabeça com referência a essa questão de ata. A outra questão também é o problema do processo. Esse processo não é só estatal, é um processo público. E ele, ele é um processo que diz a resolução do Conselho Nacional tem que estar no sistema aberto. E o doutor Walter Capanema falou a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele pode falar muito a esse respeito e não tem ainda disposições referentes à Lei Geral de Proteção de Dados que se aplica para a Justiça. Com a graça de Deus, o Conselho Nacional de Justiça anunciou o ano passado, não é isso, Walter? O ano passado, que ele ia prover a esse respeito, e está muito bem. Então, todo mundo aguardando que ele faça a resolução dele para esses fins. A outra questão que eu queria observar, também tendo em vista o que o professor Walter falou, é a questão
do advogado, o registro de advogado. Existe uma corporação profissional prevista pela Constituição e pelas leis que toma conta do advogado. Mas o Conselho Nacional de Justiça, há uns 10, 15 anos, determinou que o advogado deve ser cadastrado. E isso, data vênia, é um absurdo. Por que tem que cadastrar o advogado na justiça se ele, se não me falha a memória, está cadastrado na ordem dos advogados? Se ele não pagar a ordem dos advogados, se ele não prestar conta ao cliente, a ordem o suspenda. Agora, não pode o juiz, em cada caso, adotar ou não esse cadastramento. Nós já discutimos isso muito lá no fórum, e eu acho, cada dia, que nós temos que ter um controle da atuação do advogado pela respectiva ordem. E essa questão de cadastro de advogado parece absurdo. A outra questão, se o processo é público, ele não é só estatal, é um processo público, envolve as pessoas públicas, as pessoas privadas, as empresas. O processo geralmente é iniciado por um autor que pede uma providência contra uma parte mais forte. E, na execução, o credor é aquele que tem sentença dizendo que ele ganhou. E, então, se nós suspendermos um prazo, nós estamos prejudicando os autores, estamos prejudicando os devedores. Ora, como vamos fazer esse controle no processo eletrônico de uma forma que deixe toda a nossa conduta ser considerada uma conduta legítima? A nossa legitimidade é uma questão mais importante do que tudo. Por quê? Das nossas decisões, há sempre a decisão judicial é violenta. Eu fui oficial de justiça, eu fui escrivão, cheguei a fazer despejo. Estou traumatizado até hoje com aquele despejo, né, que eu fiz lá na Rua Álvaro Sardinha, em Niterói. Eu não vou dizer há quanto tempo, em que a sogra do despejando ficava falando, enquanto ele estava lá levando as coisas, que ele era um sujeito vagabundo, que não pagava nada. Imagina, foi algo traumático, né? Eu cumpri. Decretar a prisão de uma pessoa é algo muito traumático. Mandar não dar ou dar remédio, tirar uma criança de uma mãe, é muito violento. Então, nós temos que ter uma abertura para todos os processos e nós temos que ter também a manutenção da nossa diligência para os atos desse poder. Bom, eu fico à disposição das perguntas. Eu já fiz aqui os comentários, né, sobre a fala do doutor Capanema, e espero que ele tenha algum tema, porque, inclusive, ele é coordenador do nosso próximo evento, o Fórum da Justiça na Era Digital, e certamente ele está bolando a fazer a proposta de um tema excelente sobre isso. Tá certo? O processo eletrônico em época de pandemia, é isso? Exatamente, Bárbara. Mestre, se me permite uma rápida uma réplica, se é que é possível, eu só queria mencionar duas questões importantes que eu havia me esquecido de falar. Uma delas é o seguinte: nós temos o Estatuto do Portador de Deficiência, que ele estabelece, lá depois do seu artigo 60, a necessidade dos órgãos públicos e das empresas privadas de adaptarem os seus sites e seus sistemas para os portadores de necessidades especiais, dentre eles, né, as pessoas que têm problema de visão. Tente pensar como é que a gente pode adaptar, como é que a gente pode adequar essa lei ao nosso sistema de processo eletrônico. Seria uma questão minha para a gente refletir. E a outra delas é o seguinte: a gente pode pensar em adequar, em levar esse sistema, né, de videoconferência trazido para a Lei 9.099 também para o GECRIM e também para os juizados federais e para os fazendários? E parece que sim, não haveria qualquer vedação, porque nós teríamos a mesma preocupação
com a oralidade, com a simplicidade e com a desburocratização. Era só isso assim, que eu gostaria de complementar a minha fala e agradecendo aqui a oportunidade. Sobre a questão do portador de deficiência, a Ordem dos Advogados, inclusive pela OAB Digital, eu posso dizer que já requereu isso em 2000 e não sei da quanto. Eu não sei se tem prazo de prescrição, mas se tiver prazo de prescrição já deve estar chegando nesse prazo, já tem 4, 5 anos. E o nosso sistema DCP e o EJUDE, nós não provemos até hoje, mesmo porque são sistemas provisórios. E o PJE está prometido que virá essa forma de acesso. Inclusive, ainda não tem o PJE, né? Em São Paulo, me contaram que tem uma parte, mas nós não temos. Então, nessa parte de proteção do advogado deficiente, então, realmente, isso é trágico, eu não tenho como fazer nesse momento. Com referência ao GCRIM e aos juizados federais, se partimos do pressuposto que é a válida a norma do artigo 1º do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, eu anotei, o processo, artigo 1º do Código de Processo Civil, o processo civil, aí você pode entender, processo criminal, processo eleitoral, administrativo, será ordenado, disciplinado, interpretado, conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando os dispositivos desse Código. Então, se adotarmos esse princípio que está no Código de Processo Civil, que todas as normas processuais elas têm fundamento na Constituição, claro, lógico, evidente que tem que se aplicar para o juizado especial criminal, tem que aplicar para o juizado fazendário criminal, enfim, todas as outras providências, ao menos é o meu entendimento, né? Nesse sentido. Então, por isso que eu estava querendo, em vez de falar sobre conciliação no juizado especial, né, nós temos que ver para estender mais esse assunto para abranger todo, não só o processo do juizado especial, mas todo o processo civil, penal, o que for necessário. Perfeito. Pessoal, tem alguém para fazer alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida? Carolina? Agora, quem quiser... Oi? Na verdade, não é nenhuma dúvida, é uma reflexão, uma coisa que me veio à cabeça. Nesse momento, nós estamos tratando de processo eletrônico. Não é muito do tema, mas eu acho que o Dona Gibe, o professor Capanema, pode nos passar alguma orientação. Uma coisa que me preocupa é que nós temos, na OAB, principalmente a OAB do Rio, um suporte para os advogados. A gente observa isso, né? A própria BAME também tem presta esse serviço. E com essa questão do isolamento social, nós, que eu digo, vários colegas não têm esse suporte, né? Ontem, por exemplo, aconteceu comigo pessoalmente um sujeito. O meu certificado digital não funcionou por alguma razão, né? E, enfim, eu tive que me socorrer com um colega, enfim, resolvi o meu problema. Mas aí acendeu a luz amarela. Aqueles colegas que precisam necessariamente hoje, e com processos já migrados para eletrônico, hoje não tem, ficam praticamente órfãos, né? O processo eletrônico, prazo, voltou agora, dia 4. Eu sei que o Sindicato dos Servidores vem tentando uma prorrogação, assim como os físicos, até o final do mês, e a própria OAB também, me parece, que também está caminhando nesse sentido, né? Essa é uma preocupação, eu digo, deixo para reflexão, quer dizer, tem muitos colegas, a gente observa, inclusive, né, apesar do processo eletrônico ser uma realidade presente, alguns colegas ainda, digo até vários colegas ainda, já também da minha geração, até um pouco mais, ainda tem muita dificuldade com a questão eletrônica, o processo eletrônico, e não tem acesso ao computador. Então, nesse momento que nós vivemos, sem essa ferramenta, sem esse suporte das associações, como a BAME faz, como a OAB faz, até com bastante brilhantismo, é uma preocupação que eu trago aqui para uma reflexão. Eu acho que eu posso ajudar, porque o meu e-token, desgraçadamente, terminava o prazo dia 25, 26 de maio. E foi uma tragédia nacional.
mas foi resolvido, porque eu descobri que a empresa do e-token manda uma pessoa na sua casa e, no caso, ela só cobrou R$60. Eu marquei com 2 dias de antecedência e eu podia usar. E nós, juízes do Estado do Rio de Janeiro, graças a Deus, nós temos 2 e-tokens. Claro, um está comigo e o outro estava com a assessora-chefe. E nesse período que eu não consegui resolver, fazer o e-token, eu dou ordem por escrito para a assessora-chefe assinar. Alguém vai me dizer que isso é crime. Mas nós não temos nos nossos processos eletrônicos, nós não temos o e-token eletrônico, como tem um banco e tem outro. Mas, se Deus quiser, estava anotado aqui, o Marcelo Martins, ele estava anotando que o TRT conseguiu hoje no CNJ a prorrogação. O CNJ atendeu parcialmente o pedido do TRT1 e admitiu que os prazos foram suspensos até a data de hoje. De hoje até o dia 31 de maio. O pedido era mais amplo, desde o dia 5 de maio até o anterior deliberação. Então, com referência à suspensão do prazo. Na Justiça Estadual, eu não sei. Continua em vigor. A Sula está lembrando que os processos físicos serão transformados em digitais imediatamente. Sim, Sula, serão transformados em digitais? Não imediatamente. Inclusive, o corregedor baixou determinação com referência aos processos de urgência, de réu preso e outros, que tem que ser digitalizado com preferência com urgência. Tá certo? Então, a outra questão rápida, a questão de sala de reunião. A OAB não fez o mesmo ato que o Conselho de Medicina fez, autorizando a fazer consultas pelo WhatsApp, pelos meios eletrônicos. Eu não conheço advogado normal, só os grandes advogados, que tem escritório, atendimento e tal. Então, como é que o advogado está fazendo isso? Não tem nem sentido, mas, né, os escritórios da OAB, porque o atendimento presencial está proibido, até para a OAB. Então, essa parte eu não sei. Será que o doutor Walter Capanema, que é da OAB Digital, sabe responder essa questão? Pois não, desembargador. O que eu vejo é o seguinte: eu sou coordenador de processo eletrônico, de prerrogativas de processo eletrônico da OAB, né? A comissão de prerrogativas é presidida pelo Marcelo Oliveira, e nós, mesmo na pandemia, nós estamos fazendo aqui um trabalho com os colegas de educação pela escola de prerrogativas e também de tirar dúvidas no processo eletrônico. Muitos dos colegas têm meu WhatsApp e meu telefone, eles têm me ligado sempre, questões no token, questões no processo eletrônico. Quando há algum problema, eu levo esse problema para o TJ, o setor do TJ, a doutora Virna, ela é fabulosa, ela tem uma equipe muito boa, muito prestativa. Então, todo dia tem algum colega que tem alguma dificuldade ou problema no sistema do processo eletrônico, a gente leva essas questões para o TJ, eles têm nos atendido prontamente, com muita boa vontade, e eu confesso que eu tenho até perturbado a equipe da Virna no final de semana, colegas impetrando habeas corpus sábado, por exemplo, e às vezes, eventualmente, contam um problema e me procuram. O que eu posso dizer da minha área de atuação como delegado de prerrogativas é que nós estamos, assim, sempre atuantes. Eu tenho uma equipe muito legal, muito boa, né? A doutora Saeira, o doutor Igor, né? A doutora Monique, que eles estão comigo com essa atividade. Então, essa questão de auxiliar o advogado continua assim na pandemia. Obrigado. O doutor Marcelo Martins diz que a OAB não permite consulta pelo WhatsApp. Diversas decisões pelo Tribunal de Ética. A suspensão do prazo ajuda o advogado que ainda não detém facilidade com a tecnologia. Doutor Marcelo, essa parte do tribunal é melhor mudar de entendimento, porque presencial não tem jeito mesmo. Agora, a suspensão do prazo ajuda realmente os advogados que não têm facilidade com a tecnologia. Ajuda principalmente o réu e o devedor. Se o processo não anda, quem anda a favor do réu e a favor do devedor. Tá certo? Me permita só um adendo. Nós não damos consulta processual de como o advogado deve atuar no processo, porque realmente a OAB nos proíbe.
o que nós fazemos é o seguinte, informações tecnológicas sobre o uso do processo eletrônico, sobre o uso do certificado. Tem muitos advogados, por exemplo, eles acham que vão se conectar ao portal do processo eletrônico colocando o token e digitando um login e uma senha. Não é. Você vai digitar o token e vai digitar o seu PIN. Então, as nossas informações são informações puramente técnicas. Nós, de forma alguma, damos consulta processual. Até por causa dessa decisão ética. Ó, eu estou lendo o que está aqui no chat. Não, perfeito. A Obrigado aí pela... A Réia está lembrando o seguinte, acredito que o doutor Sidney estava falando sobre a dificuldade com o advogado, que não tem facilidade com a tecnologia e que antes era atendido na sala da OAB. Ué, mas não pode ser atendido. Mas a gente ajuda, desembargador. O que os colegas precisarem, de alguma forma, a gente está ajudando. É por e-mail, por WhatsApp, de qualquer forma. Hoje em dia, contactam a gente até pelo Instagram. A gente responde, não tem problema. Se a gente puder fazer para ajudar os colegas, a gente está sempre aqui disponível, em qualquer dia, qualquer horário. Sou o porta-voz do doutor Marcelo. Ele falou o seguinte, sou delegado das prerrogativas de Niterói. 90% das dúvidas são relativas à utilização do token. E se isso configura violação à prerrogativa. Eu entendo que sim. Eu entendo que pode sim configurar. Depende pela uma dificuldade de acesso, pelo um problema de acesso, dependendo do caso, concreto, pode se configurar uma violação das prerrogativas. Poderia ser, de repente, um sistema que trava o certificado de forma a impedir o advogado de exercer a sua atividade profissional. É claro que o nosso TJ tem sido muito gentil com a gente, então eu não vou criticar o TJ. Tá bom. Ok. Doutora Vânia, gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que sim. Abre seu microfone. Doutora Vânia, nos escuta? Doutora Vânia, não vi. Estou tentando abrir, consegui abrir o microfone. Boa noite a todos, agradeço mais uma vez. Quero dizer, primeiro, que quem nos deu essa sugestão do tema foi o doutor Vitor, nosso associado, e que nós compramos imediatamente, né, essa sugestão. E agradeço a Carolina aí, que também me ajudou muito, né? E obrigado, doutor Najib e doutor Walter, por ter aceitado o convite da nossa comissão. Muito honrados aí, a ABAME, a comissão, estamos muito felizes aí com as narrativas dos senhores. Tenho, sim, os senhores falaram em algumas coisas que ficaram uma dúvida em relação, até porque também eu não me ative muito na leitura desses novos provimentos, o que está saindo. O artigo 5º, o doutor Najib comentou, fornecerá instruções para os advogados com sustentação oral. Aí eu pergunto, orientação para nós que vamos querer sustentação oral ou a orientação, doutor Najib? Eu não sei se eu entendi direito. Eu volto a repetir, eu não adentrei, não estudei o provimento, é verdade, tá? Minha culpa. Mas ou é para os senhores doutores da casa, juízes e desembargadores que terão essa assessoria, ou nós, advogados, que gostaríamos de fazer a sustentação oral. Teremos esse suporte aí? Eu entendi errado? Artigo 5º. Tem que abrir o microfone. Vou abrir para ele. Abriu. A comunicação que a secretaria e o cartório, no caso, fizer para o advogado, tem que dar as instruções. Né? Para o advogado. Para ele se habilitar para 24 horas, aquela coisa toda. Lá na sexta Câmara, a intimação
que a secretária a doutora Ana preparou, já é um processo inteiro, porque nesse processo virtual, ela diz, olha, o dia tal começa a correr isso, o dia tal... Então, ela gasta uma página inteira, 2 páginas, explicando isso. E eu acho que isso é absolutamente necessário. Entendi, entendi. Agora, seria mais em relação ao doutor Walter. Doutor Walter, o senhor comentou que o senhor entende, respeito, que a audiência de conciliação enquanto ao juizado. O doutor Najib também pode entrar no meu questionamento, mas o doutor Walter colocou que a conciliação pode ser gravada, audiência de conciliação, que são os métodos. Conciliação é dentre um dos métodos conciliatórios. Mediação, conciliação, só relembrando aqui que é uma das matérias aos quais eu convidei os senhores também para adentrar nesse assunto. Não só pelo regulamento, pela portaria que está falando sobre as audiências eletrônicas. Mas eu contradigo isso, doutor Walter, com todo respeito da Tavênia, pelo seguinte, porque exatamente pela conciliação ser um dos métodos de métodos adequados de conciliação, de consensuais, ela tem o privilégio do sigilo. E mais uma vez, mais ainda, o senhor até, só para finalizar, o senhor até mencionou ao final que também quem está coletando esses dados, né? Então, mais ainda uma preocupação de que essas audiências de conciliação, aí eu vou estender para mediação também, apesar de nós estarmos aqui com o tema da 9.099, foi abordado brilhantemente pelo doutor Najib, que é o motivo dessa live, né? Então, a conciliação, na minha modesta colocação, ela não pode ser gravada. Não só pelo motivo, que é o método consensual de conflitos, que abrange pelo sigilo, pela confidencialidade, para que as partes se sintam mais confortáveis para uma possibilidade de um acordo, e também pelo que o próprio doutor, eu não pensei nesse parâmetro, mas vou repetir o que o doutor Walter colocou, e quem estaria realmente coletando esses dados no futuro? Né? Então, é só uma ressalva, eu gostaria até que vou lançar um desafio de aqui um grupo de estudos, doutor Najib e doutor Walter, junto com a ABAME, gostaria que o doutor Sidney, a doutora Carolina aqui conceda esse desafio de adentrar nesse estudo junto com o tribunal, como ficaria essa situação, plataforma, conciliação, mediação, eletrônico, gravar, ou seja, eu acho que haveria essa necessidade de um estudo maior junto com o tribunal para ver dessa viabilização, para que no momento da audiência não houvesse esse entendimento, o juiz entende de uma forma, o desembargador entende de outra, né? E eu gostaria do pronunciamento, se possível, dos dois. Bom, parece que o Walter está aguardando que eu fale. Não, está certo? Então, eu vou falar em resumo, transferindo tudo para ele. Agora, eu gostaria de dizer conciliação. Nós temos conciliação no juizado especial, nós temos conciliação na vara civil, nós temos conciliação no crime, nós temos conciliação, inclusive, que pode dar causa, tem uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, né, que permite, não é a lei, mas permite ao advogado, ao promotor trocar a pena, como é que é? Fazer uma aplicação de pena, que a parte concorde, tem que levar para o juiz. Agora, dependendo do tema em debate, a gente tem que pensar em cada situação. Então, por exemplo, na vara de família, a criança, alimentos, a mãe concorda numa quantia, o pai, o alimentante concorda na quantia. Eu, como juiz, já há alguns dias, estou nem aí com a notável opinião deles, está certo? Porque não pode ser de acordo com essa questão, porque ali é direito indisponível. Agora, eu tenho razão, eu concordo plenamente com a doutora Vânia, porque é necessário engendrar um critério que eu acho que não tem que ser legal, um critério que possa atender tudo isso.
Então, uma coisa é uma conciliação de uma causa simples, eu não sei o que é causa simples, mas, de qualquer maneira, eu sempre falo nisso, e uma causa complicada. Eu concordo plenamente que a gente tem que discutir isso, tá certo? Tendo em vista que, inclusive, o juiz não é obrigado a homologar. Não tem como obrigar o juiz a homologar determinadas situações. Doutor Val. Pois não. Doutora Vânia, muito obrigado aí pela provocação, muito interessante. E eu vejo que a questão da mediação e dos métodos alternativos de conflito são importantíssimos e são essenciais. Eu digo isso porque eu acabei de ler recentemente esse livro aqui, esse livro eu acho que só tem em inglês, né? Tomorrow Lawyers, do Richard Susskind. Isso é muito interessante. Ele fala como o advogado do futuro deve pensar, quais são as possibilidades para o advogado do futuro. E ele fala que é fundamental você pensar como medidas de atuação do advogado do futuro em plataformas online de mediação. Ou seja, já levantei a bola para minha amiga. Isso é fundamental. Mas o que eu vejo é o seguinte, o que eu vejo aqui, em relação ao segredo, eu vejo que a lei de mediação expressamente fala na mediação, o segredo de justiça. Ok. A lei do juizado na conciliação não fala nada. Como a gente poderia conciliar isso? Eu vejo o seguinte, eu vejo que não há nenhum óbice legal para o tribunal fazer esse registro, desde que ele mantenha esse registro com as mesmas preocupações de segurança que ele tem para um processo eletrônico em segredo de justiça. Então, se eu ter uma mediação eletrônica, um processo, uma mediação eletrônica, portanto, reservada a ter o segredo por causa da lei de mediação, a forma de você compatibilizar é admitir a gravação, manter essa gravação no ambiente seguro, no ambiente com esses dados criptografados, e nesse ambiente ele só vai ser acessível pelas partes e pelos atores processuais a ela ligados. Essa é a forma que eu entendo possível de fazer isso. É uma forma de você conciliar a lei de mediação, a lei de juizado e a proteção de dados pessoais. Perfeito. Doutora Vânia? Encontrou um caminho, só que aí não está registrado, né? Então, nós vamos ter que ir para a prática. A minha dúvida ia abordar exatamente esse ponto. O doutor Najib, no entendimento dele, não há mais a necessidade de ser lavrada a ata. Mas e se perdeu, perdeu, volta e repete o ato. Mas tem atos que não dá para serem repetidos. Por exemplo, uma pessoa enferma, da morte ali, ela colheu o depoimento daquela pessoa e logo depois aquela pessoa veio a falecer. Como vai repetir esse ato? Eu acredito que realmente essa solução aí dada pelo doutor Walter Capanema de gravar, né, a audiência e ela apenas ficar disponibilizada para as partes num ambiente seguro, eu acho que seria o melhor caminho para não haver prejuízo. Né? Tem determinação desde 2001 que todos os órgãos públicos que usam o sistema eletrônico, eles são obrigados a gravar tudo que fizeram, tá certo? Então, aquela gravação está gravada em outros locais. Inclusive, lá no TJ, a gente está querendo passar para guardar na nuvem do CNJ, que não é do CNJ, é do DataPrev. Então, tem reprodução, né, disso. Não é isso, doutor Capanema? Me ajuda aí? Desembargador, eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar aqui uma recomendação aqui do COGES. Vou pedir a Vossa Excelência, não sei se está dando para ver, esse aqui é justamente a recomendação número 1 de 30 de abril de 2020. E é a recomendação para os juízes e juízes leigos atuantes nos juizados especiais cíveis. Nos seus artigos, vou botar aqui na tela, o 4º, o 5º e o 6º, eles admitem sim a gravação. Aqui no artigo 6º, desembargador Najib, diz o seguinte, olha, recomendar que sempre que possível as audiências sejam gravadas e inseridas no sistema DCP ou arquivadas em OneDrive, CD, pendrive ou outro dispositivo que possa ser acessado pelas partes, advogados, magistrados ou turma recursal em caso de dúvidas.
Parágrafo único, a gravação do ato não dispensa o lançamento no sistema data de audiência. Uma coisa que eu acho interessante, Desembargador Nagibe, se me permite, é o seguinte: quando esse ato, essa gravação, ela for feita num CD, num pendrive, no OneDrive, né, que é uma nuvem, ou outra nuvem, esse áudio, essa gravação, melhor dizendo, ela deve ser linkada, né, o link deve ser feito num formato em que o destinatário ele só possa ver o vídeo, ele não possa modificar. Porque se ele puder modificar, nós vamos pode colocar em dúvida a autenticidade desse documento, que ele pode ter sofrido uma alteração posterior, né? Eu acho que isso é uma forma da gente atender uma norma que até foi recentemente introduzida no CPP, que é a norma que estabelece a cadeia de custódia, né? A cadeia de custódia foi introduzida pela lei anticrime, que estabelece o seguinte: a necessidade de você documentar todos os passos de produção de uma prova. Então, eu vejo que, ao você vedar essa alteração desse documento, você está, de certa forma, atendendo ao reclame dessa norma, pelo qual você está mantendo a prova íntegra, de modo a ela ser analisada pelo magistrado no momento oportuno. Perfeito. Perfeito. Muito boa. Gostei aqui do compartilhamento da tela, doutor Walter. Ficou excelente, muito bom. Obrigado. Obrigada. Excelente. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu só vou complementar a tua aqui, que eu ia explanar sobre realmente a sua colocação do que o doutor Nagibe falou, da não necessidade que ele entende de não precisar mais de escrever, né, a ata por estar gravada. Só vou complementar uma coisa, doutor Nagibe, por ser o juizado, né, por ser o perfil daquelas pessoas que ali estarão, são muito humildes, né? E por várias vezes eu atuo no Sejusc, não no juizado, né, o Sejusc da capital, como mediadora, não como conciliadora, mas a gente assimila um pouco o que deve ocorrer na conciliação no juizado. Com certeza acontece em relação aos também humildes no Sejusc. Eles fazem questão de levar o papel escrito, quando é um acordo, obviamente, não acordo, né? Ou até um não acordo, dizendo que não há acordo, para que apresente em algum lugar e tal. Então, eu vejo aí uma grande dificuldade na prática. Eu entendo, concordo que não há necessidade concordo com o senhor, mas eu vejo que na prática será difícil a gente implantar, deixar de dar o papel para uma série de pessoas, principalmente relativos ao que nosso tema aqui, juizado. Encerrei, então, mais uma vez, só tenho a agradecer aí a generosidade dos senhores. Vânia, complementando o que você... eu concordo plenamente, as pessoas mais humildes, elas gostam, às vezes escrevem, né, de próprio punho o que elas desejam, e eu fico imaginando, por exemplo, uma oitiva de testemunhas numa região, onde a testemunha mora numa região muito, muito pobre, e ela não tem Wi-Fi. Ela sequer tem um 3G. E aí, como fica a oitiva dessa testemunha? Né? O nosso país, ele é muito grande. Aqui nós somos privilegiados. Nós temos uma conexão de banda larga, e veja que eu caí várias vezes, doutor Nagibe caiu várias vezes. Imagine essas pessoas que moram, né, em comunidade, têm acesso à internet. Eu gostaria que o doutor Nagibe ouvisse a opinião do doutor. O poder do juiz... Procurar o direito. Isso. Eu concordo com você. O poder do juiz de produzir prova me parece absolutamente incontrastável. Então, a prova pode ser requerida pela parte, mas o juiz tem o dever de produzir prova. E eu não sei qual o tribunal, o Alto Capanema talvez saiba, que determinou, nesses casos,
o oficial de justiça ouvir, por exemplo, uma pessoa que vai ser interditada, né, que não pode se comunicar, ouvir a pessoa através de um WhatsApp. E se não fosse possível ver através do WhatsApp, ele, oficial de justiça, faria uma verificação e relataria nos autos. Então, eu acho que depende de cada caso, porque muitos locais do Brasil, aqui mesmo no estado do Rio, nem não chega 4G, não é possível usar o WhatsApp, aquela questão toda. Eu concordo plenamente com você. Eu não sei dizer qual o tribunal que mandou fazer isso, mas tem já um caso desse. Acho que São Paulo, desembargador. São Paulo? Eu acho que sim. Tá bom. Deixa eu trazer o que o Marcelo Martins escreveu. Penso que a audiência deva ser gravada e arquivada, até porque o acordo será reduzido a termo na ata. Isso aí é o que o doutor está falando. O CPC já dispõe sobre esse tema, determinando ao Poder Judiciário que faça a gravação e autorizando o advogado que faça o registro. Acho que é 351 artigo. A gravação judicial é um direito positivado no Código de Processo, 367, positivado no Código de Processo Civil, inclusive é uma prerrogativa que pode ou não ser exercida. Autoriza-se as partes à gravação da audiência, parágrafo 6º do artigo 367 do CPC. Algumas unidades da Justiça Federal já utilizam isso. Em recente processo famoso, todas as audiências estão disponíveis em link no acesso. O assunto é contemporâneo. Teremos em breve a vigência do LGPD. Tá certo? Então, é a observação do Marcelo. Eu concordo com tudo, mas eu acho que cada caso é um caso. O juiz tem que ver. Né? Por exemplo, o advogado, num processo sigiloso, que devassa, coloca aquilo, divulga aquilo, constitui crime. Se não me falha a memória, é 351 e 352 do Código Penal. Então, tem que ver em cada caso. Perfeito. Doutora Tânia, gostaria de tirar alguma dúvida, de fazer alguma pergunta, doutora Tânia? Levantou a mão. Eu não sei se o meu som está ligado aí. Ah, sim. Estou te ouvindo, estamos te ouvindo. É o seguinte, a minha preocupação aí é com relação àquela situação que o doutor Walter falou, no que tange àqueles serviços de internet que eles são regulamentados pela ANEEL e você contrata um determinado limite de megas ou coisa assim e você não recebe isso e você paga por isso. Eu gostaria de saber se por acaso tem alguma decisão, alguma coisa, qual é a posição efetiva da ANEEL, que eu acho que ele não chegou a concluir. Eu fiquei curiosa para saber, porque existem várias situações que vêm gravitando aqui para mim com relação a isso. Eu cheguei a concluir, sim. Eu falei, basicamente, que o que está vigiando é a norma da Anatel, que estabelece um limite de 80% para a entrega da banda larga contratada. Mas eu queria saber se não tem nenhuma modificação com relação a isso. Isso vai permanecer assim mesmo? Sim. Porque, na minha perspectiva, isso é absurdo. Para mim, é o fim do CDC. Governamental. Isso aí teria alguma razão para eles fazerem essa redução, a gente pagar um valor e receber outro? Sim. Alguma situação técnica, vamos dizer assim? Bem, eles dizem que a versão oficial é que essa gradação ela foi criada para justamente ela financiar a instalação do parque tecnológico no Brasil. Essa foi a versão oficial. O grande problema, o que se discute a respeito das agências reguladoras no Brasil, isso é uma crítica da doutrina, é que nós, ao copiarmos o modelo de agência reguladora que foi trazido dos Estados Unidos, você tem lá FTC e FCC, você trouxe esse modelo aqui no Brasil, isso inclusive foi a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos as primeiras leis de agências reguladoras. O que acontece? Muitas vezes você tem pessoas da agência reguladora que terminam o mandato e vão para a iniciativa privada. E pessoas que estão na iniciativa privada que depois vão para a reguladora. Esse tipo de comportamento, né, que eles chamam nos Estados Unidos de revolving door, né, de porta giratória, acaba dando aso a um fenômeno chamado de teoria da captura. A teoria da captura é quando o mercado captura a agência reguladora e, com isso, a agência reguladora ela deixa de ser imparcial, ela passa a ser parcial.
E eu, Walter, acho que esse tipo de conduta aqui, dessa resolução, dessa norma da Anatel, me parece que é um caso claro de que a Anatel foi capturada pelo mercado porque essa norma ela só beneficia as empresas de internet. Não traz qualquer vantagem para o consumidor que paga um valor caro para um serviço que nós sabemos que é muito ruim. Acho que eu agradeço. Lamento por essa situação, gostaria muito que fosse diferente. Mas tudo bem, vamos ver até onde isso vai, né? Muito obrigada, doutor Walter. Olha, vocês foram maravilhosos. Eu estou aqui com pena que vai acabar. Foi muito esclarecedor mesmo. Muito bom. Muito obrigada. Vai acabar, mas quero dizer... Vai acabar, mas... Não, dizer que o desafio que foi lançado pelo Dr. Najib, da propositura da doutora Vânia, já foi aceito pela BAME. A gente vai aprofundar esse debate. Muito bom. Muito bom. Doutor Najib, doutor Walter, condução coercitiva. Não estou preocupado. Agora só pode ser online. Não precisa da condução coercitiva, não, tá certo? É só marcar. Mas a pandemia vai acabar, doutor Najib. Não será olha, pelo papo, acho que vai demorar algum tempo ainda. Tá vai demorar, mas ela não será eternizada. Mas alguém gostaria de perguntar? Deixa eu ver aqui no chat, se alguém está me chamando aqui no privado. Deixa eu ver aqui. Não. Eu gostaria aqui, doutora 19h54 agora. Já vou passar a palavra. Eu gostaria... Carolina? Só um instantinho. Olha, dizer que a ABAME, ela promover os temas das lives são sugeridos pelos associados. E, como bem lembrou a doutora Vânia, esse tema foi sugerido pelo doutor, que também gostaria de ter uma palestra, uma aula, Cisco Webex. Puder nos ajudar nesse sentido, a ABAME ficaria imensamente grata, porque muitos, não só ele, mas muitos dos nossos associados, eles integrar a plataforma e para que quando for mesmo assim implantada, for efetivamente implantada pelo tribunal, eles já estejam mais familiarizados. Então, se o Dr. Walter Capanema puder nos ajudar nesse sentido, a ABAME ficaria imensamente grata. Então, tá bom, Dr. Walter? Obrigada. Gostaria de agradecer aos palestrantes, Dr. Najib, que, além de uma brilhante exposição, ainda me ajudou a conduzir aqui a live, fazendo a leitura das mensagens aqui recebidas no chat. Doutor Najib, vou convidar o senhor para toda a live da BAME. Sou um excelente parceiro. Foi ótimo, muito bom. Muito obrigada pela participação de vocês, de todos. Doutora Vânia, se quiser falar alguma coisa, passo a palavra. Obrigada pela parceria com a sua comissão. A diretoria de curso está sempre acessível a todos que a procuram. E depois passamos a palavra para o nosso presidente para fecharmos e darmos por encerrado a nossa live. Obrigada, doutora Carolina. Eu quero agradecer ao presidente, doutor Sidney, por ter aceito aí o desafio da ABAME. E agradeço mais uma vez a gentileza do doutor Najib, doutor Walter, de aceitar o nosso convite. A ABAME fica realmente muito honrada. Mas teremos mais convites, esse é só o primeiro. Aguardem, aguardem. O desembargador Najib já foi intimado, a intimação já recebeu, né? Olha, quero agradecer mais uma vez, uma honra para nós, a BAME, recebê-lo mais uma vez, dessa forma, dessa vez não presencial, como das outras vezes, mas nesse novo modelo eletrônico, de internet, que foi um sucesso muito grande. Os comentários são todos os melhores possíveis. Muito nos enriqueceu, que é um tema muito presente, principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, e muito esclarecedor.
não só a sua palestra, que nos brindou com a sua palestra, como a qualidade do debatedor, o doutor Walter Capanema, que é um especialista na matéria e que foi intimado como desembargador também a esse aprofundamento da matéria. E para nós, eu trouxe a questão da dificuldade do advogado da minha geração, de outras anteriores, mas essa discussão, esse aprofundamento é muito importante nos dias de hoje, até para abrir novos caminhos, e nós observamos que todo dia nós temos atos sendo editados, decretos, né? E como eu concordo plenamente com o senhor desembargador, nós não temos o horizonte do fim dessa pandemia. Vemos que os exemplos são muito tristes, inclusive lá de fora, né? Se fala num novo ciclo pós o primeiro, e o que nós estamos observando é que esse isolamento ele veio para ficar ainda por algum tempo. E, dentro disso, temos que nos adequar. Em função disso, esse tema trazido hoje foi muito pertinente e tenho certeza que não só nos honrou, mas nos brindou com esse conhecimento. Muito obrigado mais uma vez, em nome da banda. E agradecendo a participação e presença de todos mais uma vez. Audiência maciça. Legal. Agradecemos, doutor Vitor, também, né, doutor Cisne, doutora Carolina. Quer falar alguma coisa, doutor Vitor? Todos os presentes aí. O Vitor não pode falar muito, não. Se ele vai querer falar de Flamengo aqui, não vai dar certo. Microfone, Vitor. Microfone. Olha, o Douglas Nunes está falando, palestra maravilhosa. Parabéns à banda pela qualidade dos excelentes palestrantes. Olha só. Isso é provocação. Ele bota esse casaco do Flamengo para provocar, não só o palestra. Pois é. A mesa do Flamengo. Mas, excelente. Sem nenhum comentário. Excelente. O Vitor, doutor Najib e doutor Walter foi que deu a primeira ideia dessa palestra. Muito bom. Doutora Carolina. Obrigado a todos. Depois vamos convidar vocês para falar mais ou menos sobre isso no Fórum da Justiça da Era Digital. Certo? Eu agradeço penhoradamente, porque o nosso coordenador, doutor Capanema, já está bem esclarecido depois desse debate. Muito obrigado, presidente. Uma boa noite para todos. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui a doutora Vânia, doutor Sidney. Eu quero agradecer as senhoras e senhores presentes, né, a doutora Laila, a doutora Soraya, amigos queridos, o doutor Vitor, a doutora Tânia, tantos amigos queridos da ABAME, o doutor Bonan, a doutora Sula, que a gente sempre se encontra e agora se reencontra virtualmente. Eu quero agradecer, deixar um abraço a todos. E é sempre uma alegria poder reencontrar o meu querido mestre, o professor Najib, né? Desembargador, uma grande alegria reencontrá-lo e muito obrigado aí pelo carinho e pela paciência comigo. Vossa Excelência tem muita paciência comigo. Muito obrigado.